Fala, Tac, tudo bem? Esse vídeo de instalação foi feito para passar a régua no que a gente já vem fazendo desde os playoffs da SPFL, tanto para a série Diamante quanto para a série Ouro. A gente já treinou alguma dessas coisas nesse último fim de semana e ainda precisamos instalar uma pequena coisinha, mas é o que a gente quer levar para o brasileiro, ok? Então isso aqui é para passar uma régua e isso é o que a gente vai fazer, o nosso ataque vai fazer daqui até o fim do ano. Não é nada muito diferente do que a gente já fazia, mas a gente está cada vez mais enxuto, decidindo o que a gente faz de melhor, como que a gente produz melhor. E, enfim, bora lá. Para tentar organizar a visão geral para todo mundo, eu dividi dessa forma. A OL, principalmente, só vai precisar prestar. Não é nem que vai precisar prestar atenção, né? O que interessa de fato a OL são esses três primeiros tópicos, né? De Wide Zone, Power e Dart. A partir de Fast Motion, a OL não precisa mais assistir o vídeo, beleza? Então vai acabar sendo um vídeo um pouco mais curto para a OL, do que para o resto dos jogadores do ataque. Vamos lá, começando pela Wide Zone, a gente tem, não é nenhuma pequena modificação, né? Uma pequena adição em alguma das formas como a gente corre o wide zone. A primeira delas é a wide zone sem tag. O que é isso, né? Eu coloquei um running back de cada lado aqui porque muitas vezes a gente vai precisar dar um exemplo de um running back alinhado na esquerda e às vezes alinhado na direita, tá? Então não é que tem dois running backs em campo, beleza, running? Ou considere o da esquerda ou da direita apenas. Geralmente a gente corria nosso jogo corrido sempre com alguma run tag do B-back, né? Seja slice, seja ISO, seja wrap. Aqui eu vou dar o exemplo da nossa 13, ok? Running back, considere o running back da esquerda nessa jogada, ok? A gente só correria essa jogada, desculpa, 14, ok? 14. 14. Estamos correndo com reach para a direita. A gente só faria 14 slice, por exemplo, né? Ou uma 14 lock ISO, talvez, enfim. Caso a gente escute ou a gente receba o sinal da sideline apenas 14 B-back, você sabe que você está junto da OL nos reach blocks, ok? Isso afeta principalmente os tackles, que vão precisar entender que vão ter ajuda geralmente nos Ds, né, de ombro interno, né, gap C. O B-back precisa entender que ele tem meia ajuda, né, esse braço esquerdo, o backside, né, a mão do backside do B-back vai sempre dar uma ajuda no tackle, a não ser que esse D esteja super externo. Daí o B-back precisa entender que ele é só seu e muito possivelmente o bloqueio que vai ser realizado é um stretch, né? Jogar esse cara para fora. O tackle precisa entender isso também e trabalhar o possível knockout e climb, ok? B-back, sempre que receber o sinal 13 ou 14 e você não tiver nenhuma run tag, você auxilia e segue o flow. O que isso quer dizer para running back? Quer dizer que você ainda vai ter as suas leituras de bounce, bang e bend, né? Tá bem tosco, mas eu sei que vocês vão entender. Porém, quando a gente não tem essa run tag, você precisa entender que a probabilidade dessa corrida simplesmente ir para o bounce, para o perímetro, é maior, ok? Tenha isso em mente, running back que estiver em campo. É um corpo a mais, né? Buscando perímetro para você. Então, use isso a seu favor. Agora, considerando o alinhamento com o running back na direita, né? Nós também podemos chamar 14, ok? Nós também poderemos chamar 14 e é essa jogada que a gente vai fazer o nosso toss. A gente ainda precisa trabalhar um pouco melhor o timing do que foi esse fim de semana passado, mas, de novo, running back entender que a possibilidade dessa corrida bater no perímetro é alta, né? Aproveita que você já está com o alinhamento roubado, né? Entre aspas, para a direita, vai ter um toss, então a gente só quer atingir o perímetro o quanto antes com isso, certo? É, Falando agora sobre jet sweeps, é a mesma noção que a gente falou agora para os running backs. Existe a possibilidade de a gente ter uma chamada, por exemplo, H14. O que quer dizer uma H14? Supondo que a gente tem um B-back aqui também. H14 quer dizer que a corrida vai ser uma wide zone para a direita do H. O QB vai fazer o nosso
pitch, né? É um passe para frente. O H vai estar, o H, o jogador que for tagueado, vai estar em alta velocidade, vai receber esse pitch e vai correr para o perímetro. B-back não recebeu run tag, também tem reach. Running back, se a corrida não for sua, for um jet sweep, você também precisa bloquear o perímetro, certo? A gente já praticou isso nesse último fim de semana, mas fica o registro oficial aqui agora dessa instalação, beleza? Power 33, 34. É, acho que só frisar bastante para o L que a gente precisa setar esses gaps, a gente precisa entender como abrir esses buracos para os running backs correrem, né? Uma power, ela é da mesma família da inside zone, né? Então a gente, o que isso quer dizer? Por exemplo, uma power 33, a gente vai estar bloqueando o LB do backside. Por que do backside? Se a corrida é 33, quer dizer que a gente está buscando atacar o lado esquerdo do campo, né? Lado esquerdo da OL. Se a gente está atacando o lado esquerdo da OL, o linebacker da direita é o linebacker do backside. De alguma forma, esse linebacker vai ser bloqueado, seja com um combo do right guard e do center, ou left guard e center vão subir até o LB do backside. Isso quer dizer que o LB do play side sempre vai estar desbloqueado. No fim das contas, o que a gente espera com a OL é um corredor formado, essa parede formada pela OL, né? Com tackle subindo, guard subindo, center subindo, todos um down block, né? No fim das contas, vai ser uma parede dessa forma aqui, com o kick-out do guard querendo esse corredor running back. Beleza? Isso nos leva agora para o ponto de ataque de running backs. A gente costumava correr a power exclusivamente com o nosso handoff de inside zone, né? Skip step, ponto de ataque no gap A, identifica os bloqueios, busca as costas do puller e perímetro. É interessante frisar para running back que power e dart, a gente vai falar daqui a pouco de dart, são corridas que a gente só vai correr no bang. A gente não tem leitura, são corridas de gap. Ao contrário de wide zone e inside zone, que são corridas de zona, ou seja, você tem decisões a tomar. Na power e na dart, por serem corridas de gap, você não tem decisão a tomar. Você sempre vai atacar o bang, beleza? Você até existe a possibilidade, dependendo de como esse DE jogar, né? Ele fizer o squeeze do gap nesse combo não, nesse kick out, você pode usar o jump cut para ir para o perímetro e correr o bounce. Porém, o bend não é uma possibilidade, beleza? Não é uma possibilidade. Essa é uma corrida que a gente quer que story é foda, né? Story no bang, no nosso gap prioritário, ok? A diferença é que a gente pode fazer isso tanto com o nosso handoff de wide zone não, inside zone, né? Com skip step, ou a gente pode correr ele com o nosso handoff de wide zone. Tanto faz onde a gente esteja alinhado, a gente consegue correr para o mesmo lado. O único problema não, né? O único ponto de atenção que a gente precisa ter é, considerando o running back da direita, se a gente for tomar o nosso handoff de wide zone, a gente precisa entender que, da mesma forma, nós vamos buscar o gap bang. Então, entender que, por mais que o nosso ponto de ataque esteja sendo lá no gap D, entre aspas, né, a gente quer bater nas costas dos nossos bloqueios da mesma forma. Então, a jogada começa com ângulos diferentes, mas, no fim das contas, a gente quer atacar o mesmo gap. Beleza? Vamos falar de ISO do B-back e POP. ISO e POP são duas formas de controlar o linebacker que está desbloqueado. Então, ainda considerando que a gente está falando de uma 34 aqui, 34 não, 33, a gente vai estar subindo de alguma forma para o LB do backside, como eu falei antes. Isso quer dizer que o LB do play side, que é esse aqui, ele não vai estar sendo bloqueado pela OL, mas em chamadas de 33 ISO, a gente vai estar lidando com ele com o B-back, bloqueando efetivamente.
A gente pode escolher não bloquear esse linebacker e a gente vai lidar com ele com RPO também do B-back. A gente não vai estar bloqueando ele, ou L não se desespere, vocês já sabem como funciona. Porém, a gente vai estar controlando a altura dele com a Go do B-back. Eu escrevi pop, né? Aí é foda, mas tudo bem. A gente vai estar controlando ele com a Go. Ele atacou o gap muito rápido, a gente tem a janela de passe no B-back. Ele acompanhou o B-back, nós como running backs, tanto faz o handoff que você estiver recebendo, a gente precisa ganhar pelo menos 4 jardas com a indecisão do linebacker, ok? Dart, a ideia é a mesma para o L entender que vocês precisam formar paredes. Para os running backs, a ideia é a mesma no sentido de nós vamos atacar o bang de novo, e essa corrida pode ser feita com qualquer um dos handoffs da mesma forma. Só entender que a gente sempre vai ter um cara grande na nossa frente fazendo algum tipo de pull. Nosso trabalho é só seguir, ok? Vou colocar um exemplo da 43 aqui. Left tackle precisa fazer um bom trabalho em colocar a sua bunda no gap que a gente quer que a corrida aconteça. A gente não quer tomar penetração interna. A gente vem tomando muito isso. Se for para tomar alguma penetração, que seja pelo backfield. E depois ele tenha que perseguir o running back de novo, só que daí não vai buscar, né? De alguma forma, esse trio de jogadores, guard, center e guard, precisa lidar com algum tipo de nose, LB do backside e algum tipo de penetração no gap B, no gap C. O gap C, na verdade, sempre vai estar sendo controlado por outros fatores, né? Mas, de alguma forma, o que importa é precisa ser levantada uma parede por esse trio de jogadores, tá? Esse linebacker que vai estar também desbloqueado vai ser de responsabilidade do tackle. Running back alinhado na esquerda para uma corrida para a esquerda, você sabe o handoff que você precisa ter, qual gap que você vai ter, bang, sempre. Se tiver oposto, você vai ter o handoff de wide zone e entender que você também tem o bang, tá? Uma forma de lidar com esse D desbloqueado é o read com QB, né? Só que a gente pode ter também motions que vão segurar esse cara, mas isso a gente fala daqui a pouco também, ok? A solução que a gente consegue falar agora é o caso do B-back estar do lado oposto, do lado do backside dessa corrida. Então, se a gente tiver uma 43, o B-back ou o outro Tyrande que venha a estar aqui, vocês já vão entender daqui a pouco qual Tyrande seria esse, precisa entender que tem que selar esse gap. Só evitar a penetração desse DE pelo gap C e estragar a corrida no backfield. Óbvio, a gente tem várias ferramentas para evitar isso. O B-back é só mais uma delas, e somada a todas as outras, a gente precisa só entender que a gente tem que evitar essa penetração. Beleza? O mesmo vale se for do outro lado, né? Se for uma 44 e você estiver aqui. O importante é, quando eu estiver do lado oposto de uma Dart, eu preciso selar esse D e evitar que ele faça penetração no backfield. Beleza? Bom, nesse momento a OL não precisa mais estar no vídeo, estão dispensados. Não esquece de comentar Comenta o que vocês comeram por último, beleza? Comenta aí qual foi a última refeição que vocês fizeram, só pra gente ter certeza que vocês assistiram o vídeo até esse ponto, beleza? Dá o check lá, fala o que vocês comeram, nos divirtam, beleza? Estão dispensados, amo vocês. Falando agora com principalmente wide receivers. B-backs, running backs podem participar, obviamente, mas mais focado em WRs aqui, ok? Começando por jet, um jet simples, ok? Vamos só imaginar um X e um Z, um de cada lado da formação. Um X jet
por si só, já tem uma rota embutida, certo? Por ter uma rota embutida, ele é considerado um fast game. Da mesma forma como seria se a gente chamasse X slant, X hit, o X jet, nada mais é do que uma flat. Uma flat que tem um motion antes, beleza? X-jet coloca o X, obviamente, no motion mais flat ou bubble, né? Dependendo de onde vier o snap. E aí a dúvida surge, né? O que o Z faz? Eu tenho playside, eu tenho backside, o que que eu tenho? Foi definido que o jogador que estiver recebendo um jet é playside. E ele automaticamente tem uma slant. Então, o conceito que se forma no playside é slant flat, ok? Por ser uma slant flat no playside, o backside, vamos supor aqui que seja o Y aqui, numa formação esquerda, né? O Y, por ter o backside de um fast game e ele estar condensado, ele tem a Bender. Ok. Linda Bender que eu desenho, né? Numa possível jogada X-Jet Rio, ok, é um ajuste que a gente fez nesse último treino, mas acho válido passar por ele aqui. X-Jet Rio, a bola, obviamente, é um screen para o X, e o Z precisa fazer o seu bloqueio no MDM, né? O problema que a gente enfrentou em algumas repetições do treino é quando a gente identificou que o corner acompanhou o X através da formação, isso precisa alertar o Z que, portanto, o MDM é ele. Porque se eles estão jogando em main, o CB tem homem, né, no WR que vai estar recebendo a bola. Por conta disso, o Z deve quase correr uma excelente, né? Não é nem uma excelente, é bloquear o MDM que está atravessando o campo. Beleza? Acho que esse ajuste foi legal, que a gente conseguiu acertar no último treino, e acho que vale o registro aí. Da mesma forma que uma X-Jet se torna uma excelente flat no lado oposto, né? Se a gente chamar uma X-Move, automaticamente o jogador oposto, assim como na X-Jet, ele sabe que tem a slant, em caso de uma X-Move, o Z tem dig, ok? Essas são as duas combinações possíveis de rota que a gente tem a partir dos nossos motions em fast game, tá? É, o que isso nos dá, praticamente agora, de forma prática, né? Falando de sistema, nosso, nosso fast game no primeiro semestre era composto basicamente por screen, joker e o backside, né? Que era a Bender e a Slant. A gente decidiu meio que aumentar esse cardápio de possibilidades de fast game e a gente adicionou é, esses dois conceitos embutidos em motions, né? Então, ao invés de ter só duas possibilidades e um backside, agora a gente tem quatro possibilidades já instaladas, fora o backside, fora o conceito que a gente vai falar a seguir, beleza? Meu Deus, tosse tá foda. Bench é mais um conceito de fast game que a gente trouxe. A gente trouxe, a maioria de vocês já conhece, né? E Sail, porém, Sail é um conceito de quick game agora, beleza? Então a gente só vai passar bem rapidinho por isso. Considerando a mesma formação de antes, esquerda, é, eu vou até reaproveitar jogadas que a gente estava fazendo antes. Uma double slap off. 34, gol, Y20. Ok. O Z, por ser backside da bench, tem excelente. Ok. A bench é composta de uma goal com release obrigatoriamente externo ao corner, ok? E uma quick out de 4 passos. Beleza? Simples assim.
Simples assim. É... Ah, mas e se for 3 por um? Ah, se for 4 por um? Ah, se não sei o quê. Olha, a gente sempre vai querer priorizar a bench apenas combinação de dois jogadores, ok? Principalmente para casar com o grupo 11, que é o que a gente está vendo aqui na tela. Pode ser, pode ser, óbvio, que a gente chame ela de grupo 10, por exemplo, e trips, ok? A única possibilidade é a gente chamar a tag no H. A tag vindo no H, Y e H tem a bench e o X tem o release mandatório externo. Ah, mas ela fica muito parecida com a nossa H-Stick. É, ela fica idêntica. Beleza. Então, a forma de correr, vocês já sabem como é. É literalmente igual ao que a gente já vem fazendo, certo? Caso essa jogada seja chamada em doubles, com um exemplo aleatório aqui, ó, 14 bench. Doubles left, 14 bench. Ponto. Não tem tag em ninguém. O que que acontece? Bench dos dois lados. Fechou? Simples assim, tranquilo, né? Ok. Já a Sail, ela é quase idêntica à Bench. A diferença é que a Sail é uma rota de 6 passos, ela é mais longa, ok? Ela é mais longa para QBs, ela é considerada Quick Game agora. Então a gente tem 3 conceitos de Quick Game com S: Stick, Snag e Sail, beleza? A Snag e a Sail são rotas de 6 passos. A gente fazendo o nosso drop back de 1 passo é o timing certo, é o timing que funciona. Não que não funcionasse o dropback de 3 também, né? A SEO é um conceito bom, mas para ajudar a fazer tudo sentido na nossa cabeça, é um quick game, é um dropback de 1 passo apenas. A SEO, ela já comporta um pouco mais de possibilidades de variações, de onde vem a tag, quem corre o quê. Então, a SEO básica de 2 jogadores, vocês já sabem, goal, mandatório release externo e a própria SEO de quem vier tagueado. Em caso de uma combinação de rota de 3 jogadores, a tag pode vir no 2 ou no 3. Vindo no 2, mesma coisa, né? O 1 e o 2. O 3 tem a bubble. Nossa regra de atacar o perímetro com uma rota baixa para WR é bubble. Sendo um B-back, obviamente, flat. Sendo running back, obviamente, swing. São as nossas regras de como atacar o perímetro com essas rotas baixas. É, conceito de 3 jogadores de novo, só que a rota vindo do H, a tag vindo do H, o H vai ter a sail, X vai ter o release mandatório externo, e o Y vai fazer uma rota de 3 passos exatamente onde aconteceu um pouco para baixo, né? É bem como eu desenhei assim, na verdade. Seria no ombro interno, supondo que isso aqui seja um jogador, a gente teria que vir para o ombro externo, interno dele, desculpa. Colocar ele em conflito. Meu Deus, tá difícil. Beleza? Um high-low em seu ombro interno, com essa spot, e seu ombro externo sofrendo esse conflito da sail lá externa a ele. Beleza? Quanto mais a gente vier interno com essa spot, mais em conflito a gente coloca o jogador-chave. Beleza? Só para não deixar passar batido, né? Por ser quick game, a sail vai ter o backside de quick game. Então, se a gente estiver em off aqui, flag. Ok. Se fosse uma 2x2, a gata aqui, a tag está desse lado, a gente tem option e glance. Ok. Última possibilidade de bench, de sale, desculpa, é 4x1. Em 4x1, a tag sempre vai vir do H e por vir do H, ele vai ter a sale, o R vai ser o jogador interno, né, que vai ser responsável por fazer a rota baixa. X e Y vão ter o substituto da Gol, né? Se fosse só o X, ele seria a Gol. Porém, a gente precisa estressar essa cobertura de alguma forma vertical e a gente vai ter a switch,
ok? Não é para ser confuso, é simplesmente para fazer sentido que se não houvesse o X, se fosse um conceito de 3 jogadores normalmente, a gente teria uma goal. Como a gente tem 2 caras, a gente precisa criar o mesmo tipo de conflito, a gente precisa esticar o campo, e a forma de esticar o campo que a gente entende que seja melhor é com a nossa switch, que nada mais é do que verticals com releases trocados. Releases invertidos, por isso que chama switch. Ok. É, para terminar, nossas formações novas, né? Não chegam a ser novas, continuam sendo uma trips, porém com a tag de empty, né? Empty muda o quê? O running back, ao invés de estar no backfield, ele vai deixar o backfield vazio, ele vai estar empty. Empty é vazio em inglês. Empty esquerda, a gente deu o nome de Larry Fitzgerald. Quem não conhece o Larry Fitzgerald, aí é foda. Se for empty, direita é range, de Range Moss. A regra por isso simplesmente são 2 palavras de 5 letras, que nem empty. A que dita o lado esquerdo começa com L, como tudo no nosso sistema. A que dita o lado direito começa com R, que nem tudo no nosso sistema, e termina com Y. Então, para associação ficar mais fácil aí, essas foram as regras, os motivos escolhidos. Para facilitar a vida de todos, por hora, nossa única formação em Int é trips, right, Larry, que é a que está aí na tela, e a invertida, né, obviamente, trips, left, range, ok? É super simples, não é para ser confuso. O running back que estiver em campo precisa entender que se o sinal da formação, ou seja, o primeiro sinal que está sendo passado está passando a mão na barriga, ou seja, o mesmo sinal de lago, né? O que poderia ser confuso se não fosse pelo fato de estar sendo chamado pelo cara da formação. Então, se o cara da formação está fazendo esse sinal, passando a mão na barriga, a gente sabe que é sinal de empty. E não é para achar, porra, mas é screen, não é screen? Não. Se for screen, vai ser do segundo cara que vai ver esse sinal. Beleza? É, Possivelmente, a gente, na maioria das vezes, vai colocar um WR para fazer essa função. Porém, o running back, se estiver em campo, esteja ligado que pode acabar tendo que ser você, ok? Está um B-back na imagem, mas pode tranquilamente ser um H, beleza? A diferença é que o que está na tela em preto é um grupo 0-1, né? 0 running backs, um tight end. E a gente pode chamar empty a partir de 0-0, né? 0 running backs e 0 tight ends, ou seja, 5 WRs, que é o que tá com o H, né? O H desenhado aí mostra um grupo 0-0. Beleza? Para finalizar, grupo 12, o B-back continua seguindo a sua regra de se alinhar no pé mais externo do último homem da linha. A diferença é que o último homem da linha agora vai ser um Y, vai ser um tight end. Por mais que seja um Y aqui, não vai ser um WR, ok? Vai ser um tight end. E esse tight end, esse Y, precisa entender que ele é basicamente um sexto OL, ok? Para as nossas regras de jogo corrido, você é um OL e o B-back continua sendo o B-back. Beleza. Isso quer dizer o quê? Agora, juntando tudo que a gente falou até agora. Vamos considerar essa mesma formação, trips, right, 14, simplesmente 14. Bastante informações novas que a gente teve de hoje. Todos os jogadores, todos os 7 jogadores que estão na scrimmage vão ter o reach block. O Y vai seguir as regras como se fosse o tackle. E o tackle precisa entender que ele está seguindo essas regras como se fosse tackle. Então o tackle meio que vira o guard. No fim das contas, a regra é a mesma, tanto faz quem está na linha, beleza? O Y, tendo um DE externo a ele, precisa fazer o reach.
tackle desbloqueado para você entender que tem nocaute para climb. B-back, a regra é a mesma. Eu tenho um cara frontal a mim, eu tenho um cara externo, a regra é sempre a mesma. Reach ou knockout e climb. Reach ou knockout e climb. A diferença é que, especificamente, esse grupo de jogadores vai precisar se acostumar a jogar junto, né? Porque não era uma combinação comum até então no primeiro semestre. Os dois tarentes juntos jogando, mais os tackles com esses caras, precisam ter um trabalho juntos aí para pegarem essa sincronia, tá? É, eu acho que maiores informações sobre como jogar, que tipo de jogada nós vamos fazer com o grupo 12, em que momento o Y tem que se portar que nem um OL, quando que eu não sou OL, jogada de play action, eu faço o quê? Essas dúvidas vão ser sanadas em um momento oportuno. Por enquanto, a gente só precisava instalar essas informações. É, comenta aí a data de nascimento de vocês nos comentários para a gente saber quem viu o vídeo e quem não viu. Beleza? Lembrando que quem não viu o vídeo bom, né, vocês sabem. Beleza? É isso, meus amigos. Dúvidas, movimentem os grupos. Amo vocês.